Você já ouviu falar de um homem que avisou com todas as suas forças sobre o que estava por vir, mas foi completamente ignorado? Imagine clamar em meio ao caos, ver o perigo se aproximando, e mesmo assim ninguém te ouvir. Essa é a história de Elias, um profeta esquecido por muitos, mas cuja mensagem ecoa até hoje. Hoje, você vai descobrir quem foi Elias, o que exatamente ele profetizou e por que sua mensagem continua tão atual e tão chocante. Se prepare para uma jornada intensa pela Bíblia, com lições que vão mexer com a sua fé, com a sua consciência e com a sua visão de mundo. Porque o que está por vir pode te surpreender e te confrontar ao mesmo tempo. Elias não era sacerdote, nem fazia parte de alguma linhagem profética. Era um homem simples, um boiadeiro e cultivador de sicômoros vindo de uma aldeia pequena chamada Tecoa, no sul de Judá. Mesmo assim, foi escolhido por Deus para levar uma mensagem dura e urgente ao povo de Israel. Isso, por si só, já ensina uma verdade poderosa. Deus não olha para cargos nem títulos, ele vê o coração. Ele capacita os que se dispõem a obedecer, mesmo quando a missão parece grande demais para os olhos humanos. O contexto histórico de Elias era de aparente estabilidade. O povo vivia um tempo de fartura econômica com construções luxuosas e comércio crescente. Mas por trás dessa aparência havia decadência moral, corrupção no sistema judicial, exploração dos pobres e uma fé completamente mecânica, sem vida e sem amor. A religião havia virado um ritual vazio. Eles ofereciam sacrifícios e participavam das festas, mas o coração deles estava longe de Deus. Tudo isso está escrito com clareza e força nos primeiros capítulos do seu livro. De forma muito estratégica, Elias começa suas mensagens condenando os pecados das nações ao redor de Israel. Tiro, Damasco, Edom, Amon, todas são acusadas por seus crimes. Isso parecia reforçar o senso de justiça no coração do povo. Mas então, de repente, ele muda o foco e aponta diretamente para Israel. O povo que antes aplaudia agora silencia. A mensagem virou contra eles e era dura demais para ser ignorada. Deus não aceita religiosidade vazia. Elias deixa isso claro como a luz do dia. Em suas palavras encontramos uma das declarações mais impactantes da Bíblia quando ele diz que Deus não quer sacrifícios, mas que a justiça corra como as águas e a retidão como um ribeiro perene. É como se ele dissesse: parem de fingir fé, vivam com integridade. Deus não se impressiona com rituais, mas com corações rendidos e mãos limpas. As críticas de Elias atingem diretamente os que viviam no luxo e se esqueciam dos necessitados. Ele denuncia os que dormiam em camas de marfim, se banqueteavam em festas luxuosas e não se importavam com a destruição moral do país. Eles se preocupavam com vinho e música, mas não com a verdade. A mensagem de Elias corta como espada, denuncia o egoísmo e chama o povo a abrir os olhos para o sofrimento ao redor. Se você olhar ao redor, vai perceber como essa mensagem ainda é atual. Vivemos tempos de polarização, injustiça, corrupção e banalização da fé. Muitos dizem crer, mas vivem como se Deus fosse apenas uma ideia distante. Elias falava de um povo assim, e seu chamado é para que nos despertemos. O que ele viu no seu tempo pode estar diante dos nossos olhos hoje. Mas Elias não era apenas denúncia. Ele também apontava para a esperança. Ele clamava ao povo dizendo: buscai ao Senhor e vivei. Era um chamado ao arrependimento sincero, à mudança real. A voz dele ecoava com urgência, mas também com amor. Ele queria ver o povo salvo, não destruído. Era como um pai que grita para salvar o filho antes que ele caia no abismo. Uma das partes mais tocantes das profecias de Elias é quando ele anuncia uma fome espiritual. Não seria uma fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Imagine viver num tempo onde ninguém mais consegue escutar a voz de Deus, onde os corações estão tão endurecidos que o silêncio se torna o maior juízo. Essa imagem é profunda e aterrorizante ao mesmo tempo. Alguém poderia perguntar por que Deus seria tão severo. A resposta está no amor. Porque ama, Deus corrige. Ele envia profetas não para destruir, mas para alertar. Ele fala antes de agir. E quando a voz de Elias foi ignorada,
O silêncio de Deus foi a consequência. O juízo não veio sem aviso. A misericórdia sempre vem antes do castigo. Apesar de toda a dureza, a mensagem de Elias termina com uma promessa de restauração. Deus diz que vai reconstruir o tabernáculo caído e restaurar o que foi destruído. Ele fala de um futuro de esperança onde tudo será refeito. É a imagem da graça depois da tempestade, a luz depois da escuridão. A aliança de Deus permanece mesmo quando o povo falha. Agora pense bem quantas vezes você já ouviu uma palavra que te confrontava e escolheu ignorar. Quantas vezes seguiu com sua vida espiritual no automático sem perceber que Deus estava te chamando. Elias não falava apenas para o passado, ele fala para mim e para você hoje. A mensagem dele atravessa os séculos e nos pergunta com seriedade até quando. Elias enfrentou oposição. O sacerdote Nilda se levantou contra ele, dizendo que suas palavras eram perigosas, que ele estava conspirando contra o rei. Foi expulso da cidade, rejeitado pelo sistema religioso. Mas ele não parou. A missão era maior que o medo. Ele sabia quem o havia enviado, e isso o sustentava mesmo na solidão. Essa resistência à verdade continua acontecendo hoje. Muitos rejeitam conselhos, evitam confronto espiritual, se incomodam com a verdade. Mas como disse Elias, o leão rugiu, quem não temerá? Quando Deus fala algo dentro de nós, se move. Ignorar isso é silenciar a consciência. Mesmo sendo ignorado, Elias cumpriu sua missão. E talvez seja isso que você está ouvindo agora. Talvez essa mensagem seja o grito que você precisa ouvir antes do silêncio. Talvez Deus esteja te chamando através dessa história para despertar, mudar e voltar para Ele. Não é tarde demais. Ainda há tempo. Ainda há esperança. A história de Elias é mais que um relato antigo. É um espelho que nos mostra como estamos vivendo e para onde estamos indo. É um chamado à sinceridade espiritual, à justiça, à misericórdia e à ação. Que as palavras desse profeta ecoem dentro de nós hoje. Que não sejamos aqueles que ouviram e ignoraram, mas sim os que decidiram mudar. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também e escreve aqui nos comentários o que mais te impactou hoje. Obrigado por assistir e que Deus continue falando com você poderosamente. Até o próximo vídeo.